Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Ariel, sou docente na UFMS, lá na Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo e Geografia, né? E eu quero falar sobre drenagem urbana. Nós vamos entender as principais causas, as consequências e também elencar aí algumas soluções para esse problema que atinge aí a maioria das grandes cidades, pelo menos das capitais brasileiras e no mundo todo, não é? Já todo mundo sabe bem quais são as consequências, né? Então, olha só, esses gráficos são muito interessantes, né? São gráficos antigos, já bem conhecidos, mas que demonstram aí uma característica importante dos impactos causados pelo aumento do escoamento superficial. Então, esse primeiro gráfico, ele relaciona o aumento da área impermeável com a densidade habitacional. Quer dizer, a gente vai ocupando, vai aumentando a densidade, ou seja, o número de habitantes por área, nesse caso aqui, número de habitantes por hectare, a densidade na área urbana, versus aqui a área impermeável, né? Então variando de 0 a 80%. Então, observem que, à medida que a densidade de ocupação vai aumentando, a área impermeável também vai aumentando, né? Você ajusta bem aqui, né, essa curva. De tal forma que chega no momento que parece que tem um patamar, uma certa estagnação, né? Lembra um pouco uma curva logística isso aqui, né? Então aqui entre 60% e 70% ali de impermeabilização da área. É interessante perceber que essa impermeabilização tem a ver de fato com também as infraestruturas de drenagem, né? E esse outro gráfico aqui, ele mostra o quanto as vazões, ou a vazão de pico, ou a vazão média anual de inundação, né? Quanto essas inundações podem aumentar, tá? Em função da porcentagem da área impermeável, né? Então, olha só, na horizontal você tem a porcentagem da área impermeável, variando de 0 a 100%, e aqui no eixo vertical você tem a porcentagem da área servida, né, pela rede de drenagem, também variando aí de 0 a 100%. Então, olha só, quanto mais você impermeabiliza, mais você tende a aumentar esse valor aqui, né, ó, de 1,5 até 6. Que valor é esse? Esse valor aqui é uma razão, né, uma taxa aí, um valor que vai indicar o quê? Quantas vezes, né, aumenta a sua descarga, ou seja, a sua vazão depois da inundação, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui 60% de área impermeável, né? Vamos lá, 60% de área impermeável, por volta aqui mais ou menos de 50% da área servida por rede de drenagem, quer dizer, isso tende a aumentar em 3 vezes, né, as vazões no escoamento superficial, tá? 3 vezes. Que é muito famoso lá de um artigo do Leopold, né? Sigamos. Agora, um outro impacto importante é a questão da produção de sedimentos, né? E a gente percebeu aqui na cidade de Campo Grande, por exemplo, no último ano, que teve um movimento grande, né? Um movimento ambiental, socioambiental em favor do parque, das ações indígenas, né? Contra o assoreamento do parque, contra o desmatamento de áreas do parque, justamente porque o reservatório foi todo assoreado, não é? Então recebeu um grande aporte aí de sedimentos, certo? Então esse é um fator muito importante, é um dos impactos mais importantes que tem aí nessa falta de atenção para a drenagem urbana, né? E no uso, na transformação, na alteração de uso e ocupação do solo. Então esse gráfico aqui é interessante porque ele vai dar aí diferentes graus, né, de produção de sedimentos de acordo com o uso intensivo ou não da área, né? A gente tem aqui diferentes patamares, né? Se a gente tomar, por exemplo,
uma bacia com área de drenagem de 10 km², se ela ainda fosse agrícola, né, ela produziria aí 100 toneladas de sedimentos por quilômetro² ano. Uma bacia com desenvolvimento moderado, da ordem de 10 a terceira. Uma bacia com desenvolvimento intenso, adensada, né, bem ocupada, mais urbanizada, mais impermeabilizada, da ordem aí de 10.000 toneladas quilômetro² por ano de sedimentos. Né? Só para a gente ver as diferentes patamares aí do grau de desenvolvimento e a produção de sedimentos das bacias. Então agora eu gostaria de sumarizar, listar os principais prejuízos decorrentes de inundações urbanas, diferenciando entre danos tangíveis e danos intangíveis, tá? Então vamos lá. Em danos tangíveis nós temos os diretos e indiretos, né? Então danos diretos como os danos físicos mesmo, aos domicílios, né, as construções e conteúdo das residências, os móveis, né, que as pessoas perdem. Também danos desse tipo para o comércio e serviços, né, seja imobiliário, seja a mercadoria que estava à disposição, os estoques, etc. Pintura, né, pisos, perda de eletrodomésticos. E danos físicos, então, em geral, à infraestrutura. E os indiretos, né, como custo de limpeza, alojamento, medicamento, realocação, né, do tempo e dos gastos na construção, né? Isso vai trazer perda de renda. Custos adicionais de criação de novas rotinas operacionais pelas empresas, uma certa adaptação. Né? A gente está vendo agora na pandemia, né, o quanto essa adaptação ela é laboriosa e tem um custo caro, né? Às vezes pessoas que perdem tanto e que tem que acabar fechando o negócio, né? Efeitos multiplicadores dos danos nos setores econômicos interconectados, quer dizer, o tempo que você passa estagnado por causa de uma via que está inundada e as pessoas não conseguem chegar aos seus trabalhos, as pessoas não conseguem chegar até o hospital para um atendimento de emergência, etc. Né? Então, interrupção da produção, perda de produção, receita, perturbações, paralisações, congestionamento. Isso aí traz custos adicionais de transporte, né? Por exemplo. Enfim, são os danos tangíveis, né? E os danos intangíveis, né? Também classificado em diretos e indiretos. Você vai ter ali ferimentos e perdas de vida humana, doenças pelo contato com a água, né? Perda de objetos de valor sentimental, perda de patrimônio histórico-cultural, perda de animais de estimação. E os indiretos como efeitos psicológicos, né? De estresse, ansiedade, por exemplo, associados aí a todas essas perdas, também ao estresse de um evento de inundação, que a água invadindo a sua casa, você perde, sei lá, o telhado caindo, enfim, além da perda material, é um estresse, é um prejuízo psicológico também. Danos de longo prazo à saúde, falta de motivação para o trabalho, inconvenientes de interrupções e perturbações nas atividades econômicas, meios de transporte e comunicação, e, portanto, perturbação aí no cotidiano dos moradores como um todo, né? Ok. As principais características do desenvolvimento urbano são aumento das áreas impermeáveis, verticalização e densificação dos espaços com poucos espaços públicos, avenidas paralelas à macrodrenagem, como nós vimos no começo da apresentação, e canalização da mesma. Planejamento urbano que considera apenas o sombreamento, aspectos volumétricos de trânsito, desprezando as outras infraestruturas como água, saneamento, drenagem urbana, inundações ribeirinhas, quer dizer, é difícil fazer essa integração, né? E não preserva as condições naturais de escoamento, quer dizer, infiltração e canais naturais. Desenvolve condutos, galerias e canais com superfície de concreto para aumentar o escoamento. Né? Geralmente mantidos de forma subterrânea, privilégio
para o uso do espaço de acordo com o interesse da ocupação, sem nenhuma preocupação com a conservação ambiental. Então, esse é um problema e algumas das características do que a gente vê no geral. Então, aqui tem um esquema que mostra um pouco o encadeamento desses impactos, né, da relação que eles têm com o controle da poluição e o controle de inundação. Então, basicamente aqui, com a urbanização, você tem uma densidade populacional maior, né? Densidade de construções também aumenta. Então, daqui decorre que o volume de águas servidas aumenta e a demanda por água também aumenta, né? Água para abastecimento. Então, aqui a gente pode ter problemas de recursos de atendimento, né? De confiabilidade dos sistemas atenderem água e serviço de esgoto. Do lado da drenagem aqui, você tem então, com o aumento do volume das águas, você pode ter um problema aí da qualidade da água deteriorar, né? E, portanto, a qualidade dos corpos receptores também deteriora. Então, você tem um problema de controle da poluição aqui. Desse lado, continuando, se você tem uma recarga então subterrânea que diminui por causa da explotação dos recursos, você então diminui as suas vazões básicas. Logo, você tem um problema na qualidade dos corpos receptores. Portanto, cai de novo em controle da poluição, né? Aqui, com o aumento das construções, você tem área impermeabilizada e modificação do sistema de drenagem, né? Então, o aumento do escoamento superficial, tá? Aumento do volume do escoamento, da velocidade do escoamento. Logo, os tempos de concentração serão menores, né? E isso vai gerar picos de cheias maiores e mais rápidos, né? Então, o que a gente tem que fazer é controle de inundação. Então, basicamente, a urbanização produz vários efeitos e exige de nós duas tomadas básicas de solução: controle de inundação e controle de poluição, certo? Então, algumas soluções para isso. Vamos lá. A primeira solução é a gente fazer uma gestão integrada, né? Como eu venho falando desde o início da palestra. Uma ideia de uma gestão integrada municipal da água. O recurso fundamental é a água, né? Como pensar aí, então, essa água de maneira integrada, né? Então, você tem aqui do lado direito, né, os vários compartimentos, os vários temas, né, ligados aí à drenagem urbana. Primeiro, o uso do solo, né, que tem a ver com o zoneamento do uso do solo, a parte do zoneamento ambiental, criação de zonas ambientais aqui em Campo Grande, isso é bem exemplificado, por exemplo, com as zonas ambientais e a taxa de relevância ambiental, né, e claro, as condicionantes aí de infraestrutura, de transporte, água, saneamento, drenagem, resíduos sólidos. Depois normalmente você tem um plano diretor, né, que disciplina isso. Depois você tem aí um plano de drenagem urbana, né, que no caso aí das águas pluviais, né, que vai considerar as inundações ribeirinhas e também a drenagem urbana, né, seja micro, seja macro. Você tem também a gestão de resíduos sólidos, normalmente tem uma política ou tem um plano de gestão de resíduos dentro da cidade, fomentando aí a reciclagem, a atuação das associações de catadores e catadoras, né? E o plano de saneamento de água, sistema de abastecimento de água e esgoto, por exemplo. Tem a ver com a produção de mananciais, com abastecimento de água e também com coleta, transporte, tratamento, disposição final de esgotos sanitários, né? Então, levar em conta tudo isso, tem que ter uma equipe boa, tem que ter um departamento, uma secretaria, né? Um banco de dados robusto, integrado, né? Procedimentos, né? Padronizados de atendimento, recepção, análise, né? E devolução, certo? Enfim. Dentro desse escopo, então, de gestão, eu linkei os vários planos, né, na área de saneamento que envolve aí, ou que tem uma relação com a drenagem urbana, e precisamos focar, evidentemente, no plano de drenagem urbana, o plano diretor de drenagem urbana, que é o que compõe um plano desse tipo,
Tá? A ideia é a gente estabelecer programas, né? Alguns produtos e programas que vão aí nortear o desenvolvimento das ações, plano de ação para recuperação, manutenção da drenagem urbana e um desenvolvimento melhor da cidade, né? Então você tem um plano de ação, você tem uma revisão da legislação ou uma confecção de uma legislação nova que disciplina, né, a alteração do uso do solo e também a infraestrutura de drenagem, e você tem um manual de drenagem que é importante, né? Os programas de educação ambiental, alguns estudos específicos para drenagem urbana, para levantamento os estudos topográficos, levantamentos ambientais ou específicos de alguma área, de alguma porção da cidade, né? Monitoramento aqui é muito importante, né, gente? Monitorar chuva e vazão, nível dos córregos. Tá? Então, tudo isso aqui é como se fosse um produto aí desse plano diretor. Mas, beleza, para chegar nisso aqui, o que a gente precisa? Bom, a gente precisa aí atender, fazer uma revisão, né, da legislação municipal, né, dos planos da área de saneamento, da área de urbanismo que já existem, né, ter informações sobre o cadastro da rede de drenagem, quer dizer, o que a gente tem de ativo em drenagem, o que a gente tem de base de dados, né, e o que a gente tem de dados hidrológicos, né, para fazer simulações, fazer projetos, tá? Quando eu digo dados hidrológicos, eu estou falando aqui precipitação, vazão, e quando, se possível, tiver a parte de qualidade, sobretudo a parte de parâmetros na área de sólidos, né, sedimentos, e qualidade da água, aí, DBO, pH, se possível, né? Então, os parâmetros, principais parâmetros, às vezes não são tão fáceis de adquirir todos, mas alguns básicos seriam, né? DBO ou DQO, pH, condutividade, turbidez, né? Bem, então a ideia é que tudo isso aqui é uma entrada para o plano, quer dizer, são dados ou são instrumentos que você tem disponível, que já existem na cidade e que vão ser a base de entrada para a elaboração do seu plano. Esse plano vai ser elaborado, obviamente, com alguns princípios, né, objetivos e estratégias. A ideia é a gente subdividir a cidade em microbacias ou bacias menores, né, e fazer um diagnóstico disso. E aí, claro, a gente vai estabelecer as medidas estruturais e as medidas não estruturais. Então, essa nomenclatura é importante. O que são as medidas estruturais? São aquelas que objetivam o controle do impacto quantitativo, quer dizer, você reduzir vazão, você manter escoamento, segurar um pouco da água no seu lote, né, por meio de estruturas de reservação, criar áreas de amortecimento, né, fazer projetos aí em canais, né, dissipação de energia, reservação, etc. E claro, tudo isso por meio de uma viabilidade econômica financeira desses projetos. Tá? Então, quer dizer, a elaboração de um plano é necessária e fundamental. Tá? E o plano tem que resultar nisso aqui para nós. Um plano de ações das principais áreas ou das áreas prioritárias, das obras prioritárias a serem feitas para diminuir o impacto qualitativo e quantitativo, tá ok? Se precisar criar alguma alteração do uso do solo, ou mesmo criar uma taxa de drenagem, a gente precisa trabalhar com legislação, com decretos, né? Isso depois tem que passar por audiência pública, tem que passar por câmaras ou por grupos dentro da Câmara Municipal, dentro do Legislativo Municipal, para ser aprovado, né? Enfim, aqui tem um exemplo dessa ideia de fazer o diagnóstico e fazer as simulações e elaborar o plano a partir de subbacias, né? Então aqui você tem uma primeira subdivisão das bacias, das principais bacias urbanas na área de Campo Grande, e aqui você tem uma delas que é a do Prosa, que está aqui em azulzinho, subdividida em mais subbacias, que em 10 subbacias, aqui é do trabalho que eu orientei na graduação de Engenharia Ambiental da UFMS. Nós fizemos simulação aí do impacto que teria as diferentes porcentagens de área permeável dentro do lote, né, variando aí de 10 até 30%
qual o impacto que teria se a gente fizesse a manutenção dessas áreas, né, de 10 a 30% aí, qual seria o impacto no hidrograma que é jusante. Tá? Enfim, só para exemplificar aí, utilizando o software IPHS1, mas tem vários outros softwares, né, como o Swim, principalmente. Aliás, para quem tiver interesse, eu tenho um curso de Swim, na verdade um curso na área de modelagem de drenagem urbana. Eu ensino um pouco do Swim, um pouco do ABC6, que é o Bacias Complexas, né, um software da USP. O Swim é da EPA, está lá no meu canal do YouTube. Se quiser, é só chegar lá, está disponível gratuitamente para você que quer aprender, beleza? E aí, mais recentemente, a prefeitura fez um esforço, o pessoal da Planub, da Semadur, da Secretaria de Obras, né, de subdividir então as bacias aí de acordo com critérios, multicritérios, né? Essa subdivisão foi primeiro apresentada no plano ecológico econômico, né, no zoneamento ecológico econômico da cidade, tá? E aí cada uma daquelas bacias, Segredo, Prosa, etc., foram subdivididas aí em bacias menores. Aqui dá para a gente ver o Prosa, né? Então a microbacia do Prosa foi dividida em 6, né? Tá joia? Legal. Bom, então alguns princípios aí para o controle da drenagem, né, dentro desse aspecto de soluções. Então, primeiro, novos desenvolvimentos não podem aumentar ou acelerar a vazão de pico das condições naturais. Ou seja, você tem que tentar criar um mecanismo na legislação ou mesmo na normatização de projetos, na hora da execução desses projetos, para segurar água no lote. Tá? Considerar o conjunto da bacia hidrográfica para o controle da drenagem, então quer dizer, tem que pensar a aprovação de novos loteamentos a partir de uma visão integrada da bacia. Então, vou aprovar um loteamento, na fase de aprovação do loteamento, inserir esse loteamento lá no software que está simulando e verificar o impacto que vai ter no hidrograma de jusante da bacia, aqui é a inserção de um novo empreendimento, de um novo loteamento, né, supondo aí um grau de impermeabilização da área. Buscar evitar as transferências dos impactos para jusante, obviamente, valorizar as medidas não estruturais que têm a ver com educação, com gestão, certo? A educação aqui em destaque tem um papel fundamental para que a gente tenha uma mudança de comportamento, uma mudança de visão, uma mudança filosófica com relação ao uso e ocupação de solo, as técnicas, dimensionamento e projetos, né, de estruturas que favoreçam o armazenamento, a retenção da água no lote, a infiltração nas áreas, né? Implementar as medidas de regulamentação, obviamente, de controle, né, do uso do solo também, e implementar instrumentos econômicos, como eu disse, por exemplo, uma taxa, né, para financiar e para criar um fundo talvez de drenagem urbana e financiar a manutenção, revitalização e a construção de novas estruturas hidráulicas aí, né, para melhorar a gestão da drenagem. Aqui tem um exemplo de um sistema municipal de drenagem que o pessoal está pensando aí, da prefeitura. A ideia é você ter um banco de dados, um SI, né, que vai conter o cadastro de drenagem. Esse cadastro de drenagem vai ser utilizado para fazer uma modelagem, né, de tal forma que para toda bacia ela vai ser modelada e vai ter um plano de ação por bacia. Né? Então, toda vez que chegar um propósito de novo loteamento ou propósito de intervenção, né, na bacia, como por exemplo, se você tiver operações consorciadas, operações urbanas consorciadas, né? Isso vai alterar o uso do solo, então você pode fazer a simulação aqui e avaliar o impacto disso, né? Junto a isso, também ligado ao banco de dados, você tem um monitoramento pluviométrico, que a ideia é ter esse monitoramento online no website, né, disponível, e a partir das séries históricas isso vai alimentando a nossa modelagem. Quem sabe futuramente a gente pode atualizar de novo a equação de chuva intensa da cidade, né, para ir melhorando aí a execução dos projetos, tá? Então a ideia é interessante, né? Isso tem um corpo técnico que vai gerenciar isso aí, né? De engenheiros, engenheiras, arquitetos, arquitetas, né?
para coordenar uma equipe, montar uma equipe que cuide disso aí numa sala de situação ou dentro de um departamento. Então, como eu disse, né, uma sala de situação. Aqui tem um detalhamento maior aí sobre essa questão dos estudos do diagnóstico e da utilização da modelagem, da simulação, né, de alternativas. Quer dizer, se eu posso ter mais de uma alternativa de solucionar o problema de inundação, como que eu posso fazer esse estudo, né? Então aqui está um pouco mais detalhado, passo a passo, de estudos desse tipo. A gente depende de alguns dados de entrada, né? Basicamente características de uso e ocupação, topografia, geologia, tipo de solo, da parte hidrológica, precipitação, nível dos córregos, as interferências aí na rede de esgoto, por exemplo, né? Depois disso a gente tem que definir alguns parâmetros de projeto, né? Ou definir alguns valores aí das variáveis dos parâmetros, né? Então, basicamente, riscos de projeto tem a ver com tempo de retorno, né, que é muito importante. Avaliar por meio de sinalização o desenvolvimento urbano. E, uma vez definida as bacias, né, o planejamento dela, a gente começa, então, a aplicar modelos hidrológicos para fazer a simulação. Nessa simulação, que tem, por fim, avaliar qual a melhor alternativa, né, então, a gente faz uma simulação de acordo com o risco do projeto, né? A gente pode definir as alternativas estruturais de controle de impacto. A gente faz simulação dessas alternativas e faz uma avaliação econômica das alternativas, né? Para verificar qual tem o melhor custo-benefício, né? Uma vez selecionada a alternativa, a gente faz uma verificação dela, né? E aí a avaliação do impacto para condições acima do projeto, tá? Então, é um roteirinho aqui, você pode dar uma pausada no vídeo e ler com mais calma. Tá? Ok. Talvez as letras desse slide estejam um pouco pequenas, mas aqui são outras soluções, né, que tem a ver aí com as técnicas compensatórias, né, uma outra nomenclatura, não estruturais e estruturais. Né. As não estruturais, como eu já exemplifiquei um pouco, tem a ver com a regulação do uso do solo, a criação de áreas verdes, a recuperação de matas ciliares ou parques lineares, como a gente sabe, aqui em Campo Grande tem alguns, né? Não conexão ou desconexão de áreas impermeáveis, uso de revestimento de elevada rugosidade em vias e canais, manejo de fertilizantes, pesticidas, detergentes. A parte de compensatória, você pode dividir assim, controle na fonte e controle centralizado. Né? Na fonte ele pode ser bem localizado, como telhado verde, que vai ser no teto, né, no telhado do seu imóvel, micro-reservatório, posto de infiltração, plano de infiltração, tudo isso no seu terreno, ou lá no fundo da sua casa, ou na frente, na lateral, onde você tiver espaço. Né? Ou de forma linear, pode ser a trincheira de infiltração, vala de detenção, pavimento tipo reservatório, pavimento permeável, né? Que pode ser de forma mais linear estendida, né? Inclusive em áreas públicas, não necessariamente privadas dentro do lote. Né? O controle centralizado aí pode ser por meio de bacias de detenção ou retenção, bacias de infiltração, e também áreas úmidas artificiais, wetlands. Né? Uma outra nomenclatura importante é a ideia de medidas extensivas e intensivas. Extensivas, elas atuam de forma extensa sobre toda a área da bacia hidrográfica, né? Como a gente viu ali, reflorestamento, controle de erosão, né? São medidas aí, medidas são somente viáveis para algumas bacias pequenas, né? E medidas intensivas, né? Que são obras sobre os canais, sobre os rios, como diques, barragem, e ampliação das seções para conduzir o escoamento. Tá? Então aqui tem um resumo aí, são dados de 2013, na época o dólar estava a R$2, né? Hoje já está bem diferente esse valor, mas só para a gente ter uma ideia do custo estimado aí para cada uma dessas medidas de controle na fonte, ou seja, no lote. Né? Então, trincheiras de infiltração, poços de infiltração, vala vegetada, pavimento permeável, telados verdes, jardim de chuva e micro-reservatório ou cisternas ali que captam água do seu telhado, né? E reserva. Então, basicamente, os custos de manutenção e implantação, tá joia?
para a gente ter uma ideia da coisa. E aí, daqui para frente, já para encerrar, quero só mostrar o produto de um trabalho de especialização que eu orientei com duas arquitetas lá do Planurb, com a Iva e com a Adriana, que produziram aí esse pequeno manual, esse pequeno guia, né, de técnicas compensatórias na drenagem urbana. Então, eu vou passar alguns exemplos, tá? Para quem tiver interesse, depois a gente pode encaminhar aí o trabalho. Então, um micro-reservatório com reuso, né, uma estrutura aí. Outra técnica, pavimento permeável, né? Então você tem uma vista em planta e o corte, né? As diferentes camadas, né? Manta geotêxtil, material mais agregado, brita, areia, né? Para fazer o processo de filtração de reservação. Então, quer dizer, isso aqui funciona, né? O pavimento permeável funciona primeiro para filtrar também, isso dá um certo tratamento de qualidade da água, e também a reservação e o processo de infiltração que vai ocorrendo, né? Aqui tem alguns exemplos, né, de piso-grama, por exemplo. Um outro são os telhados verdes, né? Então tem alguns cortes esquemáticos aqui, tá, de como fazer um telhado verde. Se tiver interesse, pode pausar o vídeo aí para ver com detalhe, está bem descrito. Uma outra técnica muito boa também é o jardim de chuva na via. Aqui o jardim de chuva na calçada. Aqui a trincheira de infiltração, que é uma técnica muito famosa também. Você, né, você tem uma área verde, e você pode rechear, né, você faz uma escavação, você recheia de brita, né? Não esquece o manta geotêxtil, né, para dar uma segurada nos sólidos menores, né? Para dar uma certa estabilidade também. E isso favorece também a reservação e infiltração, sobretudo a infiltração, né? Pois bem, pessoal, são algumas soluções aí que a gente vai apresentando, né? Essa aqui é a vala de infiltração, né? Muito parecida com a anterior. Aqui o poço de infiltração, agora você pode fazer inclusive com manilhas de concreto, né? Rechear, planta grama em cima e a água vai infiltrando aqui. Claro, seria interessante que essa área que está recebendo a água ela tenha uma certa depressão, né? Para que a água seja conduzida para esse ponto aqui. Então a água tem que vir para cá, né? Então isso tem que ter uma certa declividade de ambos os lados para que a água venha se acumular aqui nesse ponto e facilite a infiltração. Então, vou encerrando aqui minha palestra. Espero ter contribuído para uma visão geral de causas, consequências e também algumas soluções para a drenagem urbana, que são algumas referências. Eu sugiro que vocês possam adquirir e ter acesso a informações um pouco mais aprofundadas e detalhadas. E também estou à disposição aí para continuar a conversa, tirar dúvidas, sugerir material, enfim. Tá? Então, um abraço para vocês, tudo de bom.